Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa de oração. Como muito bem falou nossa irmã Naira Almeida, que esteve na nossa casa espírita de Ronda Alta na semana passada, ela foi nos fazer uma belíssima palestra e ela nos disse assim: uma casa espírita é um ponto luminoso que toda a cidade ilumina. A nossa casa, então, a nossa casa Joana de Ângeles, com certeza é um ponto luminoso. Então, que possamos nos banhar desta luz, rogando ao nosso Mestre Jesus, que a sua presença seja viva nos nossos corações, seja sentida e vivida por nós. Te agradecemos, Mestre Jesus, por nos permitir descortinar os conhecimentos da vida espiritual, que a nossa fé seja cada vez mais sólida e raciocinada, que teu amor por nós seja luz em nossos corações, que aqui possamos encontrar o consolo para as nossas aflições e a força para enfrentarmos e vencer as nossas dificuldades. Que assim seja. Então, meus irmãos, o que eu preparei para a nossa noite de hoje, para a nossa reflexão, está baseado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente nos itens 1 a 4. O título Sede Perfeitos. Com esse título, podemos fazer uma análise do que Kardec traz a respeito do assunto, através do auxílio dos espíritos da codificação. Inicialmente, lá no capítulo do Evangelho, temos o item Caracteres da Perfeição, onde podemos analisar a passagem do evangelista Mateus, colocada lá na Bíblia, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Lá diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, para entendermos melhor esta passagem, nós nos perguntamos, quem eram os publicanos, né? Os publicanos eram os cobradores de impostos do Império Romano, uma classe extremamente odiada pelos judeus. Com um pouco menos de animosidade, podemos dizer que ainda não simpatizamos até hoje com os cobradores de impostos, né? E quem eram os pagãos? Os pagãos, para a igreja da época, eram aqueles que não recebiam o sacramento do batismo. Então, nessa época, os maiores pecadores, eles consideravam como sendo os maiores pecadores, os publicanos, os pagãos, eram as pessoas consideradas mais imperfeitas, as criaturas humanas mais imperfeitas da época. Por isso, então, foi falado assim nesta passagem. E quando Jesus diz, amai, fazei o bem, orai pelos que vos caluniam, ele tem como objetivo conduzir as criaturas até Deus. E aí, então, Jesus nos mostra que o caminho para se chegar a Deus segue pela estrada da caridade. Ela nos mostra, Jesus nos mostra que a essência da perfeição é a prática da caridade, de um modo amplo. A caridade entendida como a indulgência, a benevolência, o perdão.
Sede perfeitos constitui o apelo do Divino Mestre para o nosso esforço permanente de evolução. Então, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se tomarmos ao pé da letra essas palavras do Cristo, entendemos que deveríamos atingir a perfeição absoluta. Porém, isso não seria possível, porque a perfeição absoluta só pertence a Deus. E, por mais perfeitos que possamos chegar, nunca poderemos nos igualarmos a Deus. Então, a nossa trajetória, o nosso esforço é pela perfeição relativa, aquela mais próxima da perfeição da divindade. Então, precisamos entender também que quando Jesus se refere a nós, criaturas imperfeitas, em processo de evolução, ele está nos chamando a trilhar o caminho da perfeição. Ele está fazendo o apelo para que realizemos a nossa transformação íntima, a nossa reforma íntima. Então, pelo conhecimento proporcionado pela doutrina espírita, sabemos que esse distanciamento que temos da perfeição, ele se torna cada vez menor à medida que nos esforçamos pelo autoaperfeiçoamento. O tempo, o trabalho, a persistência vão oportunizando a todos nós o processo transformador. Aí no Livro dos Espíritos, na questão 625, Kardec pergunta aos espíritos da codificação: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E aí a resposta dos espíritos é: Jesus. Ele constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, os espíritos superiores dizem que Jesus é o nosso modelo, o nosso guia. Ele constitui a forma mais perfeita em que podemos nos espelhar para almejarmos a perfeição. E aí, então, como devemos fazer para chegar à perfeição? Seguindo lá neste mesmo capítulo do Evangelho que eu me referi, temos um item que fala sobre o homem de bem. Para chegarmos à perfeição relativa, precisamos nos tornar um homem de bem, o homem no sentido do ser humano, né? Então, para ilustrar esta passagem do homem de bem, eu vou relatar um fato que nos aconteceu há alguns anos atrás. Desde que fomos apresentados à doutrina espírita, há cerca de 20 anos atrás, mais ou menos, nós passamos a fazer o nosso Evangelho no Lar, né? Que é aquele momento em que o momento da semana, com dia e hora marcados, em que a gente desliga todas as telas, nos desconectamos do mundo lá fora, reunimos a nossa família e quem estiver na nossa casa no momento, e colocamos a água a fluidificar, fazemos aquela oração inicial, abrimos o Evangelho, lemos um trechinho, discutimos o assunto, trazemos aquele assunto para a nossa vida diária, do que aquilo pode nos ser útil, né? Depois encerramos com a oração e tal. E aí nos aconteceu um fato na família, em que uma pessoa muito querida nossa sofreu um acidente de motocicleta. Considerado por nós todos que convivemos com ele um homem de bem, uma pessoa muito querida, né? Então ele sofreu esse acidente, houve muitas fraturas, foi um susto bem grande, mas passado o susto, ele estava lá hospitalizado há vários dias, a família se revezando nos cuidados para auxiliar e tal. Até que num determinado dia, coincidentemente o dia do nosso Evangelho,
um de nós estávamos lá para cuidar dele, e como é de costume, que fazemos o evangelho naquele horário, naquele dia da semana, convidamos ele, então, vamos fazer o evangelho, vamos rezar um pouquinho, né? Mesmo estando no hospital, mais um motivo ainda para se rezar, né? Não estamos na nossa casa, no hospital, vamos fazer o evangelho. Vamos. Aí foi dado a ele o evangelho, né? Que é esse aqui que nos acompanha, e foi pedido a ele, então, assim, abra você o livro e vamos ver o que tem aí para nos dizer. Então, foi feita a oração inicial e o doente, que estava lá acamado, cheio de fraturas, abriu o evangelho. Teve, então, a surpresa tal que, quando ele abre aleatoriamente as páginas do evangelho, chega lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e dizia exatamente assim o título: se fosse um homem de bem, teria morrido. Óbvio que a primeira reação dos dois ali, né, paciente e cuidador, foi de dar risada, né? Foi muita risada, até que retomaram a oração. Todos tínhamos certeza que aquele ali era um homem de bem, uma pessoa muito querida pela família, mas o evangelho veio e disse: se fosse um homem de bem, teria morrido. Então, passado esse momento de descontração, veio a reflexão. E aí, lá no item homem de bem, então eles foram estudar e ver o que é o homem de bem, né? E aí dizia várias coisas. O homem de bem não possui preconceito de cor, não possui preconceito de raça, não possui preconceito sexual, não possui preconceito de espécie alguma. O verdadeiro homem de bem cumpre a lei de justiça, de amor e caridade. O homem de bem deposita fé em Deus, fé inabalável, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, dos bens temporais. Continuando ainda, o homem de bem passa pelas dores, pelas decepções, pelas vicissitudes da vida sem se lamentar. Sabe que tudo são provas e expiações. O homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar nada em troca. Encontra satisfação no bem que faz. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte. O homem de bem é bom, é benevolente e humano para com todos, porque em todos vê um irmão seu. Segundo Haroldo Dutra Dias, são basicamente cinco itens para o homem de bem, que eu vou citar agora. Mas são tantos os itens para o homem de bem que aí eu pensei: o que eu fiz hoje, desde a hora que eu acordei? Será que eu fui um homem de bem desde o momento que abri os olhos? Será que eu cumpri todos esses requisitos que estão aqui? É uma tarefa bem, não difícil, mas trabalhosa, né? E aí Haroldo Dutra Dias, então, diz que são cinco itens básicos para um homem de bem: benevolência, indulgência, perdão, abnegação, devotamento. Destes itens, vamos dar destaque a 2 aqui. A benevolência é a bondade. Bondade não é pagamento. Se alguém te prestar um serviço, é dever retribuir. Bondade é o que você doa, embora doa em você doar. Palavras de Haroldo Dutra Dias. É por isso que Deus é bondoso, porque se Ele dependesse do nosso mérito, não existiria misericórdia no universo, né? Deus é bondoso conosco, mesmo nós não sendo
bondosos como deveríamos ser. E a indulgência para com as imperfeições alheias. Diz Kardec, todos nós precisamos de indulgência. Então, todos nós precisamos ser indulgentes. Oramos ao alto, oramos a Deus todos os dias e não pensamos o quanto precisamos da indulgência para com as nossas imperfeições. Quanto precisamos com que Deus tolere os nossos transtornos, as nossas manias. E aí Kardec nos diz que a partir do momento em que o homem compreende os princípios fundamentais da doutrina espírita, torna-se mais fácil a busca da perfeição relativa, visto que a perfeição absoluta, esta só compete mesmo a Deus, né? E aí, quais são esses princípios fundamentais da doutrina espírita? Deus, onipotente, todo-poderoso, suprema bondade, amor e justiça. Imortalidade da alma. Aquela pergunta, de onde viemos e para onde vamos, né? Se temos certeza que a nossa caminhada vem desde antes do berço e que ela vai além do túmulo, vemos sentido no autoaperfeiçoamento. A evolução espiritual. Somos seres em evolução. O mundo está constantemente em processo evolutivo. Viemos de mundos primitivos e um dia chegaremos ao mundo angelical. Lei de causa e efeito é outro princípio fundamental da doutrina espírita. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, né? Então, não há injustiça aos olhos de Deus. Hoje estamos colhendo o plantio de ontem e semeando o que vamos colher amanhã. A mediunidade, através da doutrina espírita, através da mediunidade, tivemos a comprovação científica do mundo dos invisíveis, do mundo invisível. A inteligência humana, através das descobertas da ciência, desvendou o invisível, né? Hoje sabemos que, através dos telescópios, da avançada tecnologia, que existem muito mais estrelas no universo do que aquilo que nós enxergamos a olho nu. Assim como a ciência, a medicina, descobriu o mundo dos micro-organismos. Sabemos que existem um mundo dos micro-organismos que não estão ao alcance dos nossos olhos nus. Precisamos do microscópio para enxergarmos os micro-organismos. Da mesma maneira, através da mediunidade, o homem pôde comprovar a existência da vida do espírito, além do corpo físico, né? Então, para aquelas pessoas que ainda temem dizer que ninguém veio de lá para contar, sabemos que não é verdade, né? A mediunidade, a ciência já comprovou que existe um mundo dos espíritos. E, por fim, a caridade, base fundamental para a busca da perfeição. A perfeição moral a que se refere Jesus é a excelência na prática da caridade. E a caridade, como bem já foi falado aqui por várias vezes, é o oposto do orgulho e do egoísmo. Então, a caridade é um dos fatores fundamentais também para a busca da perfeição. Para chegarmos à perfeição, ainda que seja a perfeição relativa, aquela que mais nos aproxima do nosso Pai Celestial, é preciso estarmos dispostos a combater os nossos maiores e principais defeitos, que são o orgulho e o egoísmo. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita, ou o verdadeiro cristão, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações, as suas más tendências. E aí, para isto, é preciso disposição,
Para combater as nossas imperfeições, precisamos estar dispostos a enxergarmos os nossos defeitos, honestidade para admitir que temos que melhorar, mente aberta para buscar o conhecimento. Quanto mais se estudar, quanto mais se ler a literatura séria, quanto mais nos aprofundarmos no conhecimento, mais poderemos nos melhorar. E a boa vontade para mudar o que é necessário. Porque muitas vezes sabemos dos nossos defeitos, sabemos das nossas más inclinações, mas nos falta o ânimo, a disciplina, a boa vontade para combater e para mudar o que precisamos mudar. Somos seres em constante processo de evolução. Todos nós já passamos por situações constrangedoras ao longo da nossa evolução. Essa evolução nos conduz invariavelmente à perfeição, ao nosso aperfeiçoamento. O nosso esforço em nos tornarmos seres humanos melhores é que determina o quanto ainda precisamos passar pelas dores e sofrimentos da alma. O nosso esforço é, quanto mais nos esforçarmos, menos precisaremos passar pelas dores e os sofrimentos. Quanto maior o nosso empenho para nos melhorar, mais rápido o caminho para nos aproximarmos do Pai. Ou seja, mais próximos estaremos dos mundos felizes. Então, meus irmãos, para finalizar a reflexão da noite, temos que o propósito do Espiritismo não é tornar as pessoas espíritas. O propósito do Espiritismo é transformar as pessoas em seres humanos melhores, em seres humanos do bem. E a grande mensagem do Espiritismo é: a vida não acaba, a morte é o jogo escuro das ilusões. O Espiritismo veio matar a morte, né, como se costuma dizer. Só há morte para o corpo físico, não para o nosso espírito. Estamos invariavelmente destinados ao aperfeiçoamento ao longo das sucessivas reencarnações. Então, caros irmãos e irmãs, eu convido a todos agora a passarmos para a segunda parte dos nossos trabalhos da noite, que é a irradiação, o passe e a nossa oração final. Para quem quiser fechar os olhos, serenando nossa mente, colocando nossos pensamentos à disposição do auxílio dos espíritos superiores, praticando a caridade moral. Pedimos a Ti, Senhor, por nossos irmãos necessitados, em situação de dor, de aflição, aos irmãos suicidas, aos doentes do corpo e da alma, aos que se encontram nas guerras, nos lugares mais insalubres e miseráveis deste nosso mundo de provas e expiações. A cada um destes, que a luz divina possa chegar aos seus corações como um bálsamo, acalentando e aliviando suas dores. Aos amigos do plano maior, pedimos por nossos entes queridos, por todos aqueles que convivem conosco, que a paz do Mestre Jesus chegue aos corações de todos aqueles que estão neste momento nos nossos pensamentos. Agora pedimos por nós mesmos, Pai bondoso e misericordioso, Tu conheces os meus mais profundos sentimentos. Tu conheces minhas falhas, minhas dores, minhas angústias. Por isto te peço com toda a minha fé e confiança no Teu amor, por força, coragem, paciência, resignação, para enfrentar e vencer minhas dificuldades, trilhando junto a Ti o caminho para chegar ao Pai, sem jamais desistir. Que assim seja.
Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus nos acompanhe junto aos nossos lares. Que assim seja.